Embora jamais tenha se autodenominado um pensador filosófico, as obras literárias de Marco Aurélio ascenderam ao patamar de textos fundamentais e altamente influentes da filosofia estoica antiga. Suas meditações compreendem um conjunto de reflexões pessoais fundamentadas nos princípios do estoicismo, entre os quais se destaca a ideia de aceitação do destino e a prática de viver em harmonia com as exigências da natureza. Em vez de almejarmos que as situações se desenrolem conforme nossos desejos, Marco Aurélio nos exorta a abraçarmos a realidade do universo tal como ela se apresenta. Ele nos encoraja a adotarmos uma postura flexível diante do mundo que nos cerca, ao mesmo tempo em que nos desafia a sermos rigorosos e exigentes conosco mesmos. Entretanto, muitos de nós nutrimos o desejo de ter uma existência prazerosa e contamos com o ambiente ao nosso redor para suprir nossas necessidades, a fim de nos sentirmos realizados e contentes. Ansiamos por relações amistosas, aspiramos à concretização de nossos sonhos e objetivos, desejamos preservar nossa juventude e viver livres de adversidades. Frequentemente, nos mostramos insatisfeitos com nossas características físicas e habilidades naturais, e não conseguimos aceitar nossas imperfeições. De maneira concisa, viver a experiência humana implica em um constante querer, sobretudo nos tempos atuais, e em um aceitar bastante restrito no que tange às condições externas. Todavia, quanto mais expectativas depositamos no universo, maior se torna nossa vulnerabilidade às frustrações. É provável que, apesar de todos os nossos esforços, nos deparemos com indivíduos pouco amistosos, que talvez não alcancemos todos os nossos sonhos e metas, ou apenas em parte. Enfrentemos contratempos e, inevitavelmente, não seremos capazes de fugir do processo de envelhecimento. Além disso, Marco Aurélio nos lembra da importância de cultivarmos a autocompaixão e a resiliência diante dos desafios da vida. Ele enfatiza que, ao invés de nos deixarmos levar por emoções negativas e pensamentos autodestrutivos, devemos buscar a sabedoria e a serenidade para aceitar as coisas como elas são, enquanto trabalhamos incansavelmente para sermos a melhor versão de nós mesmos. E se essas experiências inevitáveis nos perturbam, nos tornamos marionetes do nosso ambiente, emocionalmente dependentes de seus caprichos. Em suas meditações, Marco Aurélio incentivou-se repetidamente a aceitar o destino, exatamente como ele vem, e a viver bem, independentemente das circunstâncias. Este vídeo explora por que é melhor aceitar o universo ao invés de se opor a ele e tentar mudá-lo. A propósito, você encontrará mais sabedoria estoica no e-book Estoicismo no século XXI, Estratégias antigas para desafios modernos. Não perca a oportunidade de desbloquear a prosperidade e sua vida amorosa com a ajuda do estoicismo. Link no primeiro comentário fixado. Aceitando outras pessoas. Diante de uma piada ofensiva dirigida a si próprio ou a alguém que ama, um filósofo estoico, seguindo os ensinamentos de Marco Aurélio, provavelmente adotaria uma postura de indiferença e autocontrole. Ele entenderia que as palavras proferidas por outra pessoa não têm o poder de afetá-lo, a menos que ele permita que isso aconteça. Em outras palavras, ele reconheceria que sua reação emocional à piada é inteiramente de sua responsabilidade, e não algo causado externamente pela piada em si. Para um estoico, sentir raiva, recorrer à violência física ou experimentar tristeza como resposta a uma piada seriam vistos como falhas em seu próprio caráter e autocontrole, e não como reações justificadas às ações de outra pessoa. Marco Aurélio enfatizava a importância de não atribuir mais valor a um evento do que ele realmente possui, lembrando que o poder de se manter tranquilo e não perturbado está dentro de cada indivíduo, independente das circunstâncias externas. Ele aconselharia a pessoa a refletir sobre a natureza imperfeita e variada da humanidade, reconhecendo que as pessoas são diferentes e agem de acordo com suas próprias percepções e valores. Algumas podem ser bondosas e morais, enquanto outras podem ser cruéis e imorais. Algumas podem ser diligentes e úteis,
enquanto outras podem ser preguiçosas e exploradoras. No entanto, o filósofo estoico compreenderia que ele não tem controle sobre as ações e palavras dos outros, mas tem total controle sobre como escolhe reagir a elas. Portanto, em resposta a uma piada insultante, um estoico buscaria manter sua serenidade e não permitir que as palavras de outra pessoa perturbassem sua paz interior. Ele se lembraria das palavras de Marco Aurélio, entendendo que a única coisa sob seu controle é sua própria resposta e atitude diante da situação, e escolheria não adicionar nada de seu interior que pudesse transformar a piada em algo mais significativo ou doloroso do que realmente é. Marco Aurélio enfatizava que, independentemente das pessoas serem arrogantes, ingratos, enganadores e insociáveis, todos compartilhamos a natureza humana. A natureza humana consiste em beleza e feiura. Então ele se incentivava a aceitar todos e não se perturbar com pessoas ruins. Em sua mente estamos aqui para cooperar, e não para agir uns contra os outros, o que é contrário à natureza. Desejamos que as pessoas ajam como gostaríamos, mas a realidade nos mostra que as pessoas têm sua própria vontade. Seu comportamento não depende de nós. Podemos influenciá-las, mas no final das contas, elas dirão o que quiserem e farão o que quiserem, por mais irracionais e estúpidas que suas ações possam parecer. Portanto, gastar grandes quantidades de energia tentando mudar os outros é uma perda de tempo, e seria melhor usado em outras áreas. Citação: não desperdice o resto do seu tempo aqui preocupando-se com outras pessoas, a menos que afete o bem comum. Isso te impedirá de fazer qualquer coisa útil. Você ficará muito ocupado com o que fulano está fazendo, e por quê, e o que ele está dizendo, e o que ele está pensando, e o que ele está tramando, e todas as outras coisas que te distraem e te impedem de focar em sua própria mente. Fim da citação. Para alguns, a realidade da transitoriedade pode ser uma fonte de sofrimento. Não é triste que a morte nos leve tão rapidamente depois que viemos à existência? Portanto, algumas pessoas se apegam desesperadamente à vida, buscam maneiras de estendê-la além das proporções naturais, em busca da fonte da juventude eterna, aceitando a transitoriedade. Os ilustres pensadores do passado, assim como impérios e reinos gloriosos, eventualmente se transformam em nada mais do que pó e cinzas. Marco Aurélio, em suas reflexões, faz uma analogia poética, comparando as crianças a folhas ao vento. Elas brotam e crescem na primavera, mas em breve são levadas pelo vento, e a floresta então dá lugar a novas folhas. O imperador estoico tinha plena consciência da efemeridade de todas as coisas e de como aquilo que hoje consideramos de grande importância rapidamente se torna apenas uma lembrança distante. Ele relembra os grandes imperadores e filósofos que um dia caminharam pela terra, pessoas que foram extremamente influentes e poderosas, mas que, com o passar dos anos, se transformaram em pó e cinzas. Da mesma forma que as folhas surgem e murcham, as gerações de homens vêm e vão. Nascemos de um simples ato de concepção e damos nosso último suspiro em um instante. Muitas vezes, sem ao menos percebermos. Tudo em nossa existência é passageiro, e nossa vida é apenas um breve momento, especialmente se a compararmos com a longa existência do nosso planeta, sem mencionar a vastidão do universo. Conforme as palavras de Marco Aurélio, e aqui o cito: esqueça tudo o mais. Concentre-se apenas nisso e lembre-se: cada um de nós vive apenas no presente, neste breve instante. O restante já foi vivido ou está fora de nosso alcance. O tempo que nos é dado para viver é tão curto quanto o espaço que ocupamos neste mundo, pequeno como até mesmo a maior das reputações, transmitida de pessoa para pessoa entre seres efêmeros, que nada sabem nem de si mesmos, nem daqueles que se foram há muito tempo. Fim da citação. Para alguns, a consciência da natureza efêmera da vida pode ser uma fonte de tristeza e angústia. Não é desolador pensar que a morte nos arrebata tão logo tenhamos começado a existir? É por isso que há aqueles que se apegam desesperadamente à vida, buscando incessantemente maneiras de prolongá-la, sonhando com a utopia da eterna juventude. Contudo,
Todas essas tentativas de desafiar a ordem natural das coisas são fúteis, pois a todos nós é concedido um tempo limitado neste mundo, uma grande parte do qual, ironicamente, passamos em declínio físico. Entretanto, há também um aspecto positivo na natureza efêmera do universo. Como nada é permanente, nada merece nossa preocupação excessiva. Marco Aurélio, por exemplo, destaca a insignificância da reputação e do reconhecimento alheio. Ele nos lembra que, no final das contas, essas são preocupações transitórias e que não deveríamos permitir que elas perturbem nossa paz interior e serenidade. Ele escreveu: "Mas veja como somos esquecidos rapidamente. O abismo do tempo infinito que engole tudo, a vaidade de todas aquelas mãos que aplaudem, as pessoas que nos elogiam, quão caprichosas elas são, quão arbitrárias, e a pequena região em que tudo isso acontece. Toda a Terra é apenas um ponto no espaço, e a maior parte dela é desabitada." Fim da citação. Quanto mais percebemos o quão pequenas e curtas são nossas vidas, menos razão vemos para nos preocupar com trivialidades e mais podemos apreciar o tempo que temos. Além disso, do ponto de vista estoico, a brevidade da vida também é uma razão para não desperdiçar tempo. Seja o que for que queiramos fazer, agora é o momento. Aceitando a adversidade. Poderíamos desejar e rezar para que nunca ocorra uma adversidade, mas olhando para a realidade, vemos que ninguém escapa dos lados mais sombrios da existência. A adversidade faz parte da vida. Se lutarmos contra ela, não apenas experimentaremos a adversidade em si, mas também a decepção de encontrá-la, apesar de nosso desejo de não o fazer. No entanto, as pessoas muitas vezes estão ocupadas lutando contra o destino, tentando afastar as possíveis coisas ruins que acontecerão com elas. E assim que ficamos doentes, perdemos nosso dinheiro ou encontramos um tempo nublado e chuvoso, quando esperávamos sol, lamentamos e reclamamos e desejamos que algo melhor chegue rapidamente. Marco Aurélio renuncia a essa forma de abordar o destino. Em vez de esperar por uma vida livre de adversidades, é melhor desejar a nós mesmos a força para lidar com a adversidade. Tal atitude está na raiz de um princípio central estoico chamado dicotomia do controle. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Portanto, é razoável focar principalmente nas coisas sob nosso controle. Ou, como Marco Aurélio afirmou, então não é melhor fazer o que está ao seu alcance como um homem livre do que ser passivamente controlado pelo que não está, como um escravo ou mendigo. Fim da citação. Quando você deixa sua felicidade depender de circunstâncias externas, você permite que o destino o controle. Imagine que você está constantemente preocupado com seu parceiro te deixando. E assim, você reza para que seu parceiro permaneça ao seu lado. Mas, segundo a cosmologia estoica, o que acontece conosco pode ser atribuído aos deuses, a fonte de todas as coisas. Coisas podem acontecer que parecem trágicas, mas, segundo os estoicos, é o que os deuses pretendiam. Portanto, por exemplo, o fim de um relacionamento faz parte do plano divino, e nossas orações não impedirão que isso aconteça. Sendo assim, de acordo com Marco Aurélio, é melhor direcionar nossas orações para coisas que podemos controlar. Eu cito: "Comece a orar assim e você verá. Não um jeito de dormir com ela, mas um jeito de parar de querer. Não um jeito de se livrar dele, mas um jeito de parar de tentar. Não um jeito de salvar meu filho, mas um jeito de perder o medo." Redirecione suas orações dessa forma e veja o que acontece. Fim da citação. Não podemos controlar as ações de um parceiro romântico, mas podemos trabalhar em nós mesmos, construindo força mental para suportar um possível término. Não podemos impedir que alguém a quem estamos apegados saia de nossas vidas, mas podemos desenvolver o poder de aceitar o que acontece e até desejar que as coisas aconteçam como acontecem. Se aceitarmos a infortúnio, nem mesmo os deuses podem nos prejudicar, independentemente do que colocarem à nossa frente. Aceitar a mudança. A posição padrão da natureza é a mudança, pois tudo nasce dela, e nada no mundo é estático.
Não apenas o universo ao nosso redor muda, nós também mudamos. Basta olhar para as células em nossos corpos que se renovam constantemente até morrermos. Marco Aurélio descreveu a mudança como algo natural que, em última análise, beneficia o todo. Poderíamos comparar as mudanças que vemos ao nosso redor com nossos corpos, substituindo constantemente partes antigas por novas, o que pode ser lamentável para as partes em si, mas é bom para o corpo como um todo. Da mesma forma, nosso ambiente participa de uma manutenção constante, substituindo elementos antigos por novos, sempre buscando as circunstâncias mais ótimas. É o desdobramento do plano da natureza, e devemos aceitá-lo segundo Marco Aurélio, pois isso leva à boa saúde do mundo e ao bem-estar e prosperidade. Como exploramos a transitoriedade anteriormente, mudança é diferente. Mudança não é apenas a natureza temporária de todas as coisas, mas todo o processo de as coisas se tornarem diferentes. O universo está em constante estado de fluxo e transformação, sem nunca atingir uma condição estável. Assim, o processo de mudança está sempre ocorrendo. Mesmo os objetos aparentemente mais imutáveis, como uma paisagem tranquila ou uma rocha firmemente assentada na espuma do mar, estão em transformação, ainda que de maneira menos perceptível que, por exemplo, os nossos lábios ao falar ou a postura de alguém correndo. Algumas formas de vida surgem e perecem em apenas 24 horas, como a efêmera. Outras, como a esponja de vidro, podem viver por mais de 10.000 anos, e muitos planetas persistem por bilhões de anos. No entanto, nada é eterno. Assim como a mudança traz a existência, ela também levará à destruição. Sem mudança, nosso mundo não existiria e a vida seria impossível. Conforme afirmado por Marco Aurélio, o mundo é nada mais que mudança. Fim da citação. Mas, ironicamente, embora a mudança seja a força que nos dá a vida, também a tememos. Muitas pessoas se apegam a situações, objetos, pessoas e ideias, desejando que permaneçam inalterados. Entretanto, a mudança que tanto temem já está em curso, e só é uma questão de tempo até que suas transformações se tornem visíveis. Quando o sol está brilhando, uma tempestade se aproxima. Quando é verão, o outono já está à porta. Manter tudo como está é como tentar segurar água nas mãos, esperando que ela nunca escorra. Eu cito: algumas coisas estão surgindo, outras desaparecendo. Parte do que existe agora já se foi. Mudança e fluxo constante recriam o mundo incessantemente, assim como a progressão contínua do tempo renova a eternidade. Estamos todos em um rio. Que valor devemos atribuir às coisas ao nosso redor, quando nenhuma delas pode nos oferecer um apoio sólido? É como se apegar a um pardal. Vemos por um instante e ele se foi. Fim da citação. Aceitar sua natureza. Muitas pessoas têm dificuldades em aceitar seus atributos naturais, como sua aparência, fraquezas físicas e até mesmo o destino inevitável de envelhecer e morrer. Mas Marco Aurélio encorajava a si mesmo a aceitar os limites impostos ao seu corpo e a estar contente com seus dias. Ele também se dizia para lembrar a natureza do mundo, sua própria natureza, como ele se relaciona com o mundo, e que ele é parte da natureza e deve viver em harmonia com ela. Algumas pessoas têm corpos mais atléticos, outras têm intelectos mais aguçados. Existem maneiras de nos mudarmos até certo ponto, mas no final das contas estamos limitados aos nossos limites naturais. Portanto, podemos passar nossas vidas focando em nossas fraquezas, tentando alcançar coisas para as quais não temos inclinação natural. Ou podemos abraçar nossas forças e fazer aquilo para o qual somos naturalmente bons. Os estoicos enfatizavam que uma característica única da natureza humana é nossa capacidade de raciocínio. Ao contrário de qualquer outro ser senciente na Terra, os humanos podem pensar racionalmente. Nossa capacidade racional nos permite transcender nossa natureza bruta e animalística. Então, ao invés de sermos servos de nossas paixões, temos o poder de superá-las com a razão. Marco Aurélio fornece um exemplo de como ele usou a razão para aceitar o mundo ao seu redor, bom e mau.
apesar de sua natureza mais animalística lhe dizer o contrário. Eu cito: as pessoas encontram prazer de diferentes maneiras. Eu encontro mantendo minha mente clara, em não me afastar das pessoas ou das coisas que acontecem com elas, em aceitar e acolher tudo o que vejo, em tratar cada coisa como ela merece. Fim da citação. Os humanos podem escolher tal atitude graças à capacidade de raciocinar. Nossa natureza nos permite superar nossos impulsos animalísticos e seguir um caminho mais sábio. Em vez de seguir cegamente nossos desejos, podemos identificar essas tendências e compreender como elas podem ser uma fonte de miséria. E em vez de sermos escravos de nossos desejos e aversões, podemos ver como lutar contra o destino só nos causa angústia. E assim, com base em nosso entendimento de como as coisas funcionam, podemos concluir que aceitar as circunstâncias externas, coisas que não podemos mudar, por mais desagradáveis que sejam, é uma decisão racional. Uma boa semana a todos. Lembre-se de verificar o e-book no comentário fixado. Fiquem todos com o Criador.